Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Alberto e você está no canal Estante Prateleiras. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Imagine uma situação. A mulher é a mais linda da festa. Ela é milionária. Ela tem um domínio sobre todas as pessoas e sobre todas as coisas. E ela é admirada por todas as pessoas. Foi assim que José de Alencar apresentou a nossa diva, a personagem da nossa história de hoje. Assista este vídeo até o final, dê o seu like, compartilhe. E se você não é inscrito, inscreva-se. Não esquecendo de acionar o sininho para receber todas as notificações. Então vamos para a resenha de hoje. Diva é um romance urbano de José de Alencar, publicado em 1864. Este é o segundo livro em que José de Alencar apresenta o perfil feminino. O primeiro foi em Lucila, cujo personagem é uma cortesã, uma obra publicada em 1862. E o terceiro foi publicado em 1875, Senhora. É um livro em que a protagonista é Aurélia. Aurélia é aquela moça que, zangada com o rapaz, acabou comprando-o para que ele fosse o seu marido. No final deu certo. A obra de hoje fala de uma jovem chamada Emília. É uma moça belíssima, muito mimada e rica, filha de um milionário, o senhor Duarte. O livro é escrito em primeira pessoa. É Amaral que escreve a um amigo, chamado Paulo. Esse Paulo é o mesmo rapaz que se apaixonou pela cortesã, personagem principal do livro Lucila. Diva começa com uma carta de Paulo dirigida a uma senhora chamada GN. Nessa carta, ele diz que apresenta mais um perfil feminino, da mesma forma que a primeira, que é o perfil de Lúcia, da obra Lucila. Ele fala do perfil e fala também das condições, a maneira como chegou essa história às suas mãos. Depois da morte de Lúcia, personagem do livro Lucila, ele sentiu necessidade de voltar a Recife. Durante a viagem, ele conheceu o Amaral. É um médico recém-formado. Ele viajava para a Europa. Paulo conheceu e tornaram-se grandes amigos. E essa amizade continuou. Passaram 2 anos ainda se correspondendo por cartas, né? E nesses 2 anos, Amaral deu uma parada, deixou de escrever. Passaram-se 2 meses e ele voltou a escrever. Essa carta vinha acompanhada de um pacote volumoso, que era uma história, né? Era um manuscrito volumoso contando um romance. O Dr. Amaral inicia a sua história assim. Ele diz que, numa bela manhã, chega à sua casa um amigo, o Geraldo, chamando-o para que ele consultasse a sua irmã. Sua irmã é Emília, uma menina de 14 anos. Emília e Geraldo são filhos do milionário, o Dr. Duarte. É uma menina doente, está muito doente, está com uma febre muito alta, mas ele é impedido. Por quê? Porque ela não deixa. Emília é uma menina muito recatada e ela foi criada com muito pudor, com uma educação exagerada pela mãe. A mãe já falecida, mas ela deixou essa menina com essa educação exagerada, que tem medo de todos e tem vergonha de si. Com muita dificuldade, o Dr. Amaral consegue constatar que ela está com uma pneumonia dupla. Essa febre é por conta dessa pneumonia. Ele, com toda essa dificuldade apresentada pela menina, ele consegue realmente medicá-la e consegue curá-la. José de Alencar apresenta a Emília como uma menina de 14 anos, muito feia,
mas muito feia mesmo, faltando todas as características de qualquer beleza. Então ela é desprovida, desgraciosamente feia, desprovida de qualquer beleza. E você vai ler esse livro, vai observar como José de Alencar coloca detalhes da feiura dessa menina. Ele não teve piedade da menina. Então coloca todas as características com detalhes. E a menina ainda tinha a consciência de que realmente era feia, que não tinha nenhuma beleza e que devia se esconder. Ela se vestia com uma roupa muito longa até os pés, e ela se encolhia, ela tinha vergonha de si mesma. O tempo passa e o médico vai fazer uma viagem. Ele vai para a Europa fazer um estágio que dura cerca de 2 anos, perto de 2 anos. Na volta, ele volta para o Rio e a primeira visita é ao Dr. Duarte. A surpresa é grande para ele. Ele entra na sala do Dr. Duarte e encontra uma moça linda, encostada assim na janela. Uma linda moça que estava só de pé no vão da janela. E ele escreve para o Paulo: uma moça cheia de luz. Ela estava de pé, encostada na janela e lendo um livro. Uma beleza de criatura. Aquela menina que com 14 anos era feia e tinha vergonha de si mesma. Esta era a moça que estava de pé e que brilhava, ele disse, que tinha uma luz. Era filha do Dr. Duarte, a moça que se transformou. Dr. Amaral, ele ficou admirado de tamanha beleza, tamanha transformação. Eu vou ler aqui o que ele escreveu para o seu amigo Paulo. Que sublime trabalho de florescência animada não realizara a natureza nessa mulher. Sentia-se, olhando-a, a influência misteriosa que o espírito superior tinha exercido na revolução operada em sua pessoa. Entenderam? Como José de Alencar coloca, como ele exalta a beleza dessa menina, agora com 17 anos. José de Alencar, ele escreveu e não teve piedade de descrever toda a feiura da menina quando tinha 14 anos. Pois agora ele exalta bastante a beleza da menina. Eu não quis mostrar os detalhes da feiura da menina, mas peço licença para ler aqui a maneira como ele coloca as qualidades que tornam essa menina tão bela, essa menina de 17 anos. Agora ela é a rainha dos bailes, é a mais linda de todas, é uma mulher poderosa e é uma milionária que dominava tudo e a todos também. Ela era alta e esbelta, tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que são hastes de lírio para o rosto gentil. Porém, na mesma delicadeza do porte, esculpiam-se os contornos mais graciosos, de firme nitidez das linhas e uma deliciosa suavidade nos relevos. Não era alva, também não era morena. Sua tez, a cor das pétalas da magnólia, quando vão desfalecendo ao beijo do sol. Observe como ele escreve. Mimosa cor de mulher, se aveluda a pubescência juvenil e a luz coa pelo fino tecido, e um sangue puro a escumilha de rosa e matiz. A bela era assim. A altivez de rainha cingia-lhe a fronte, como diadema cintilando na cabeça de um anjo. Havia em toda a sua pessoa um quer que fosse de sublime e excelso que a abstraía da terra. Contemplando-a naquele instante de enlevo, dir-se-ia que ela se preparava para a sua celeste ascensão. Olha que exagero de José de Alencar.
Acontece que o doutor Augusto Amaral, quando vê aquela moça tão linda, vai cumprimentá-la. Ela fica como está, não dá a mínima atenção. Pelo contrário, olhou para ele com desdém. Talvez nem tenha lembrado desse médico. Olhou com desdém. Por diva, nós entendemos uma pessoa belíssima, uma pessoa excelente na aparência. Então, uma pessoa divinizada. Existe uma superioridade naquela pessoa, como incapaz de não ser admirado por qualquer pessoa. Essa é a diva. Pois essa é a diva de José de Alencar. Essa é a chamada Emília, de José de Alencar. Assim, o título diva é justificado pelos escritos do Dr. Amaral, pela descrição que ele faz escrevendo para o seu amigo Paulo. O médico sempre participava dos bailes oferecidos pela dona Matilde, a tia de Emília. A partir dessa data, do encontro com essa moça tão linda, aí é que ele frequentou mais e fez amizade com ela, se aproximou e por ela se apaixonou. E pior ainda, não só se apaixonou, mas tornou-se como que um escravo dessa paixão. Não esqueceu mais. E é por isso que ele escreve a história para o seu amigo. Acontece que nesses bailes ele frequentava, ele observou que todos os rapazes eram admiradores. Lógico, todos os rapazes eram admiradores de Emília. E eram apaixonados, não só admiradores, mas eram apaixonados. Ele chegou a observar um dia, escondido, como ela recebia as declarações. Foi passando o tempo e foi sentindo ciúmes, tendo raiva, tendo ira. Mesmo assim, ele não conseguia se libertar. Fez amizade com ela e ela lhe deu muita confiança. Chegava a passear com ele, chegava a conversar com grandes amigos. Ele só se tornava cada vez mais apaixonado. Um dia, convencido de sua paixão e de que ela também estaria apaixonada por ele, ele diz para ela, confessa o seu amor e pergunta: Emília, é verdade que você me ama? Ele recebe um não na mesma hora, um não na cara. Ela diz que não, eu simplesmente admiro você. Eu tenho muita estima por você, mas amá-lo não amo. Ele ficou muito chateado, ficou com raiva de si e dela também. Mas a ira maior que ele sentia era porque ela dava muita confiança para ele. Era uma grande amizade um dia, mas no outro, no dia de baile, por exemplo, ela o desprezava, não dava atenção, era como se não o conhecesse. Então, um dia era uma grande amiga, outro dia era como se fosse uma desconhecida. E ele ficava irritado com isso. Outro dia, passeando, numa dessas conversas, dessas intimidades, ele mais uma vez toma a liberdade e diz para que ela não fosse mais dançar com determinados rapazes, aqueles que ele tinha certeza que eram apaixonados por ela. Com certeza todos os rapazes. Mas ela simplesmente disse, não vou fazer isso. Vou dançar com todos os rapazes e com todos que eu quiser, porque eu sou livre, eu faço o que eu quero. Como eu falei no início, a moça é milionária, a moça é a mais linda, é admirada por todos, faz o que quer e todos lhe obedecem. Inclusive o Dr. Augusto Amaral. Basta um gesto, um sinal e ele corre atrás dela. Ela é tão linda, ela é tão atraente que não tem como dizer não. E ele vai atrás mesmo. Esse é o enredo da obra Diva, de José de Alencar. O enredo é todo esse conflito
essa paixão do doutor Augusto Amaral e essa maneira de agir da Emília, da nossa diva. O romance de José de Alencar possui várias características próprias do José de Alencar. E uma característica é que o enredo é simples. É simples, mas possui um quê de psicologia. O leitor pode observar como os seus personagens podem ser analisados psicologicamente, o seu comportamento, qual o comportamento desse doutor Amaral e como é o comportamento da diva. Qual o comportamento dos rapazes que admiram tanto a diva. Como um romance urbano, José de Alencar escreve sobre os costumes da corte, dos jovens, da sociedade da corte. Escreve sobre as moças, as alcovas das moças. Escreve sobre os salões de baile, como eles se comportavam, como eram esses salões, como eram as festas. Uma linguagem rebuscada. O vocabulário dele é rebuscado. Ele simplesmente poderia dizer que a moça é linda, mas não, ele encontra todos os adjetivos que qualificam a beleza daquela moça que é chamada de diva. Bem, esta foi a resenha do livro Diva, de José de Alencar. Se você gostou, você dá o seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se. E não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Depois você compartilhe com seus amigos, seus colegas. E ajude o canal a crescer. Então, até mais. Fique com Deus.